Bom, boa noite para todos. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, parabenizar o Café Filosófico, o curador, professor Florentino, pela iniciativa de trazer no contexto que me parece de orientação filosófica aqui do programa, que segundo me falaram já tem cerca de 15 anos, a problemática e a temática de civilizações ditas orientais. Há todo um debate, digamos assim, que eu acho que é parte de certos aspectos das discussões que de alguma forma têm acontecido sobre a pertinência da existência ou não dessa atividade que nós chamamos de filosofia nos contextos ditos orientais. E me parece fundamental, porque evidentemente nós temos dentro, enfim, das nossas atividades acadêmicas nas universidades pelo Brasil, já formado ao longo dos últimos anos um grupo de pesquisadores que tem insistido, persistido na ideia de que de fato existe isso que nós chamamos de filosofia num contexto, digamos assim, das atividades humanas de forma geral, e em particular nas civilizações orientais. E que é fundamental que haja, então, não só esse conhecimento, mas as trocas, digamos assim, para entender as especificidades de cada um dessas formas, né, dessas manifestações. Eu refuto, assim, pessoalmente, simplesmente uma designação genérica de filosofia oriental ou filosofia ocidental, né, eu prefiro falar de filosofias num Oriente geográfico ou filosofias num Ocidente. Já que me parece há possibilidade de comunicação, é porque há perguntas, digamos assim, que têm um caráter universal e que se destinam, digamos assim, a questões fundamentais da existência. Uma questão também que me parece importante é que a pergunta, né, pelo espaço do debate filosófico, da reflexão filosófica nos contextos orientais, tem embutido uma questão importante com relação à própria tradição latino-americana, né? Porque há sempre uma certa dificuldade de inserção dentro desse paradigma de Ocidente e Oriente, onde é que se situa, de fato, a tradição latino-americana e a tradição brasileira em particular. Então, às vezes, muitas questões sobre a atipicidade de um discurso ou de uma forma de fazer filosofia no Oriente pode ajudar até a libertar, no sentido positivo, né, e a visualizar, a identificar formas de fazer filosofia em contextos brasileiros. A gente vê que as universidades do Brasil, principalmente nas áreas de filosofia, embora haja um certo consenso que o que se chama de filosofia ocidental é também do domínio, digamos assim, desses contextos latino-americanos e brasileiros, a verdade é que muitas vezes há certas dificuldades de identificar, digamos assim, uma história da filosofia no contexto, digamos assim, do Brasil ou da América Latina. E talvez, às vezes, a gente esteja procurando errado, digamos assim, da mesma forma que há outras formas de filosofia, em espaços pós-coloniais, como na Índia, como na China. Quem sabe a América Latina tem outras formas também de pensar e fazer filosofia, que às vezes não estão necessariamente sendo trabalhadas ou identificadas a partir de certos paradigmas e critérios da academia, em especial da academia. Bom, eu me proponho aqui, nessa limitação de tempo, embora a gente tenha até um espaço bastante generoso para perguntas, então acredito que uma boa parte dessas questões possam ser complementadas nessa fase de perguntas. Pensei em dividir aqui a minha apresentação. Lembro que, evidentemente, quando você fala de uma outra matriz civilizatória, é claro que você tem certos elementos básicos informacionais que você não pode escapar. Então, quer dizer, uma parte aqui da minha apresentação inicial, ela também vai se debruçar sobre um nível mínimo de informação sobre, digamos assim, o que é uma plataforma mínima, o que é o background, quais são os princípios, digamos assim, dentro de qual o contexto, digamos assim, dentro do qual emerge toda uma discussão que nós poderíamos classificar como filosófica. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, alguém que vai fazer uma tese de doutorado sobre Santo Tomás de Aquino não tem que falar sobre os evangelhos, porque evidentemente está pressuposto, embora evidentemente seja um elemento fundamental.
Mas no contexto indiano é importante, porque evidentemente não há um conhecimento sobre esses, digamos assim, essas estruturas, essas formas, essas manifestações narrativas fundantes de uma determinada cultura, no caso de civilizações que estão no tempo e do ponto de vista histórico, afastadas dessa orientação que nós chamamos ocidental, e no Brasil, né, e fica essa pergunta aí, o que é que o Brasil é, se é Ocidente ou Oriente. Mas eu, então, pensei em dividir a minha apresentação em 4 blocos. Eu chamaria o primeiro de a diversidade religiosa da Índia, uma questão fundamental, porque o fundamento da racionalidade, eu acho que é um teste que a gente pode fazer para muitas, não só civilizações, mas momentos civilizacionais. Quer dizer, a razão, quando de fato funciona dentro de certas premissas e de propósitos existenciais, para o que ela, de alguma forma, ou no que ela, de alguma forma, se torna, digamos assim, uma funcionalidade excelsa da existência humana, a gente pode verificar que ali estão espaços civilizacionais de extrema diversidade e abertura ao pensamento, e de diálogo, fundamentalmente. Então, a diversidade religiosa na Índia é o primeiro ponto. Depois eu falarei um pouquinho sobre a pluralidade e a diversidade dentro daquilo que se chama de hinduísmo, porque evidentemente há uma identificação muito clara de que a Índia tem a ver com essa matriz religiosa específica chamada de hinduísmo, o que é que isso é. E no terceiro eu falarei um pouco da teleologia, quer dizer, o objetivo final, a realização, a salvação, para usar um termo da tradição ocidental, dessa religiosidade que nós chamamos de hinduísmo, e em que medida que a razão tem uma função específica, para não dizer, e a gente vai tentar argumentar nesse sentido, absolutamente insubstituível e decisiva, ao que parece às vezes um pouco em contraste com uma certa antinomia entre razão e fé, entre, enfim, graça e reflexão e pensamento. E no último bloco falarei um pouco sobre uma escola específica da tradição do hinduísmo, que é a escola do Vedanta, justamente porque ela se afirma como, digamos assim, a expressão fundamental do exercício soteriológico da razão. Quer dizer, a razão salva. E por que não? Afinal de contas, né, é o que, num certo sentido, mesmo na tradição filosófica ocidental, se vem apontando como aquilo que peculiariza a existência humana. Então, se há questões fundamentais na existência humana, por exemplo, a problemática da salvação, e eu já vou definir o que é que eu quero dizer com isso, é claro que a razão tem que ter um papel predominante, dominante, ou pelo menos com uma relevância mínima que justifique o seu sentido distinto, né? A sua dimensão de faculdade específica da natureza humana. Muito bem, com relação à diversidade religiosa da Índia, né, é interessante para a gente desmistificar um pouco certas ideias, né, com relação não só à ideia de uma certa maioria acachapante do que se chama de hinduísmo, como depois até desmistificar o que hinduísmo é, se realmente ela se enquadra, ou ele se enquadra num contexto de certos critérios definitórios do que é uma religião. O censo da Índia de 2011, que o censo é feito de 10 em 10 anos, então quer dizer, o próximo ainda vai vir, a Índia tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Coisa enorme, né? Um absurdo. A classificação que usa essas categorias, né? Eu trabalho na área de ciência da religião, são categorias, digamos assim, as grandes religiões do mundo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, etc., né? Aponta 80% dessa população seria hindu, 15% seria muçulmana, 2,3% seria cristão. Agora vê o que é 2,3% de 1 bilhão e 200 milhões. Não é uma coisa, digamos assim, desprezível, porque é até maior que muitos países cristãos. Tem a religião Sikh, budismo, jainismo e zoroastrismo, né, que é conhecido como a religião da comunidade Parsi. Na Constituição indiana de 1940, a Constituição é posterior, de 1950, mas a independência de 1947, a Índia se declarou um país secular. E aí há realmente, assim, nessa discussão que a gente tem com relação
a articulação conceitual, a exportação e importação de ideias do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, essa ideia de um certo imperialismo ocidental, eu fico pensando também o quanto de recriação e criatividade existe, digamos assim, nas formulações desses conceitos. Termos que são ocidentais, como, por exemplo, democracia, como, por exemplo, secularismo, e o que é que são efetivamente a prática de um cotidiano dessas civilizações? Será que elas o têm no mesmo sentido que eles foram gerados historicamente num contexto europeu? Se não, não tem problema, já que, digamos assim, houve ali uma participação criativa de reformulação, às vezes até de subversão semântica desses conceitos. A Índia tem, digamos assim, uma dimensão de secularismo que tem pouco a ver com essa, digamos assim, fundamentação histórica, embora o termo esteja lá, né? E que tem muito mais a ver com um Estado sendo garantidor da coexistência das religiões. Ora, isso não tem nada a ver, digamos assim, de forma mais estrita e técnica com relação ao sentido do secularismo na sua versão original ocidental, né? Eu vou, assim, rapidamente falar assim, dessas outras religiões, para terminar com o hinduísmo, que formará a segunda parte aqui da minha apresentação. E vou começar com o cristianismo. O cristianismo que teria, não sei, eu não fiz as contas aqui, mas uns 30 milhões de pessoas na Índia, que é uma coisa significativa, apresenta uma peculiaridade que é profundamente desconhecida, até, digamos assim, no sentido mais amplo, pela própria maneira de pensar e ser cristão nos contextos ocidentais, que é a admissibilidade necessária de uma pluralidade dentro do próprio cristianismo. Ora, o cristianismo na Índia tem uma matriz distinta do cristianismo romano, que é fundamentalmente paulino, e é um cristianismo fundamentalmente ligado ao apóstolo São Tomé. Nas suas origens, é claro que teve posteriormente, nos períodos coloniais, também uma presença do cristianismo romano. Mas o cristianismo originário na Índia, num certo sentido, pelo menos tal como a narrativa local assim o dita, ele antecede até, digamos assim, a constituição, ou pelo menos a consolidação do cristianismo romano. Né? Se a gente entender o cristianismo como realmente um desdobramento que se dá num contexto europeu, embora de origem do Oriente Médio. Mas há uma outra história, quer dizer, há uma história do Cristo que não passa pela Europa e que vai direto para a Índia. E que tem a ver com São Tomé. São Tomé é tão, digamos assim, contemporâneo de São Paulo, né? E esse é o cristianismo na Índia. Então é uma questão interessante para a gente sentir certas nuances de diálogo que esse cristianismo logrou com todas as tradições locais. Então há um Cristo, digamos assim, interpretado, há um Cristo repensado nos moldes também, né, de certas formas de pensar a religião, procedimentos de transformação, de autotransformação e salvação das religiosidades que lá existiam no momento em que, supostamente, Tomé e depois a tradição de origem siríaca se desloca a partir do século IV de forma mais significativa para a Índia. O islamismo. O islamismo, claro que também é uma presença extraordinária, 15%. Para quem está familiarizado com, digamos assim, as grandes manifestações da mídia, da cultura indiana contemporânea, como, por exemplo, o cinema, e outras ligadas, por exemplo, às artes, né? É muito difícil de, às vezes as pessoas não identificam, mas é muito difícil de separar, digamos assim, contribuições extraordinárias desses encontros e desses diálogos com a tradição islâmica. E o que é característico no islamismo, que vem para a Índia a partir do século VII, mais ou menos, quer dizer, praticamente quando depois da morte de Maomé, e a expansão, digamos assim, do islamismo pelo mundo, também é uma narrativa pouco conhecida, ela vai fundamentalmente através de ordens sufis. Isso é uma característica muito peculiar do islamismo na Índia. A Índia é talvez o país que, digamos assim, abarcou e abraçou, né, praticamente a grande maioria das escolas sufis que existem no mundo. E lá tem tido um desenvolvimento extraordinário, não só de produção de religiosidades sincréticas na Índia, né? Mas, enfim, de contato e diálogo com as tradições hindus, entre aspas, por enquanto, extraordinário. E desenvolvimentos contemporâneos ligados a religiosidades e à pluralidade do próprio islamismo tem muito a ver,
não só com essa tonalidade sufi, né, dessa orientação mais espiritualizante da tradição islâmica, e enfim, é também significativo. Uma outra dimensão, que aí a gente já entra em contextos religiosos de origem do subcontinente indiano, da Índia propriamente dito, claro, o budismo. Né? Hoje a gente diz, ou as pessoas dizem, numa narrativa simplista, porque o budismo ele tem a sua matriz, se eu usar a expressão hinduísmo, como essa pluralidade de coisas que existem na Índia sobre religião, o budismo é parte dessa tradição desde as suas origens. E, apesar da narrativa contemporânea do budismo ter desaparecido na Índia, isso não é absolutamente correto. Há versões contemporâneas que têm a ver com desdobramentos políticos, estratégicos. Por exemplo, no estado cuja capital é Bombaim, que é Maharashtra, há todo um desenvolvimento de um budismo, digamos assim, de instrumentalização política ligada a um grande constitucionalista indiano que se chama Ambedkar. Mas há um cristianismo, há um budismo no norte da Índia, lá no estado de Jammu e Kashmir, que é da mesma tradição tibetana do que nós chamamos do budismo tibetano. E é extremamente presente, extremamente determinante e extremamente influente também. E o budismo, vocês sabem, tem todas essas grandes vertentes do budismo que se espalham pelo mundo inteiro. Uma outra religiosidade interessante, né, que é um sincretismo entre a tradição hindu e a tradição islâmica. É a religião Sikh. Né? O pessoal conhece por causa do uso compulsório de um turbante, né? Que é uma religiosidade de orientação monoteísta, né? Mas muito ligada a um encontro de tradições devocionais do hinduísmo e do islamismo. Do hinduísmo se chama Bhakti, são as tradições que vêm a partir do século VIII, século IX, mas vão se consolidando a partir do século XIV, século XV, que é quando surge o sikhismo, e as tradições sufis também. Então, o sikhismo é um grande, digamos assim, é uma produção única do subcontinente indiano a partir do resultado do encontro de matrizes indígenas, autóctones, com matrizes oriundas de outras regiões. E a última que merece assim, uma referência interessante também, não falei aqui do jainismo, que é muito parecida também com o budismo, tem uma presença mais limitada, mas mais ou menos na mesma época, se a gente fizer referência em termos de fundador, né, o budismo é do século V a.C., o jainismo também é ligado a uma outra grande personalidade que é o Mahavira, também é mais ou menos na mesma época. O sikhismo já é século XV, né, muito depois. E há uma outra religião bastante interessante também, que praticamente só tem presença na Índia, que é do Zoroastro, ou Zaratrusta, né, que é a religião da Pérsia, né, que existia, praticamente foi extinta, antes da dominação muçulmana da região. Então, há grandes contingentes de população lá se refugiaram e hoje em 2 estados da Índia, o estado de Maharashtra, cuja capital é Bombaim, e o estado de Gujarat, tem uma presença significativa de uma comunidade que se chama Parsis, que são exatamente os devotos de Zaratrusta ou Zoroastro. Bom, uma religiosidade super antiga. Então a gente tem um pouco aqui de uma amostra de uma grande pluralidade de religiões que coexistem num sentido, eu não sou assim, de formação, ou pelo menos de continuação, até que sou, porque eu fiz um curso, mas assim, não é a temática de ciências sociais o forte, digamos assim, dos meus estudos acadêmicos subsequentes à formação. Mas assim, na área de antropologia, né, a gente vê a importância desses encontros entre essas diferentes vertentes de religiosidades distintas e como é que elas se, de alguma forma, consolidaram em o que a gente poderia falar no contexto indiano, em referências de identidade. Né? Por exemplo, quando a gente pensa num cristianismo na Índia, ele é um cristianismo de identidade comunitária, não tanto uma religião, por exemplo, de conversão ou proselitista, né? São elementos de identidade comunitária e vão permanecer. Podem, às vezes, ser comunidades pequenas, mas justamente porque são elementos identitários, eles vão se perpetuar e vão se desdobrar e vão continuar. Então, essas religiosidades que eu estou falando aqui são religiosidades mais amadurecidas, são religiosidades que constituem a pluralidade das tradições indianas na Índia. Bom, o segundo elemento, digamos assim,
no segundo bloco aqui da apresentação, tem a ver então com o hinduísmo. Nós chegamos aqui então ao ponto, digamos assim, de destino, né, do ponto de vista das religiosidades indianas, que é o hinduísmo. O termo hinduísmo é um termo absolutamente equívoco, né, porque não existe uma religião hindu. Né? Eu acho que um indiano só responde que é hindu quando ele fala em inglês, e por falta de outra opção, né? E principalmente se ele estiver em contexto, digamos assim, fora da Índia, onde não há alternativa, digamos assim, a colocar, ou pelo menos não faz sentido se referir a outras identidades mais específicas. Mas os termos que designam as religiosidades que nós chamamos como estando incluídas dentro, né, de um quadro geral amplo chamado hinduísmo, são extremamente diversas e plurais. E quando você se dirige, digamos assim, a essas práticas religiosas nos contextos locais, através das línguas vernáculas, as designações são diferentes e a palavra hinduísmo não existe. Aliás, a palavra hinduísmo é uma palavra imposta à Índia. Não sei se alguém já deve ter cruzado com assim, a designação da Índia no contexto local, é a palavra Bharata, e ainda assim tem toda uma conotação, digamos assim, de narrativas ligadas enfim, uma narrativa mítica, histórica, que tem a ver com o grande épico, por exemplo, Mahabharata. A palavra hindu, hinduísmo, Índia, são palavras que foram, de alguma forma, superimpostas a essa civilização, e hoje, evidentemente, tem uma corrente, não tem problema nenhum que elas existam, só que é importante a gente qualificar, né, que hinduísmo não é uma religião. Se a gente tomar como referência os critérios do que é uma religião, né, e eu trabalhando, digamos assim, num departamento de ciência da religião, a gente sabe, digamos assim, de uma certa imposição conceitual, é o modelo cristão que funciona. E o modelo cristão também é complicado, né, porque embora as pessoas resistam, o fato é que a história do cristianismo também é muito plural. Hoje eu trouxe aqui, rapidamente, né, uma referência a um cristianismo ligado a São Tomé. Não tem nada a ver com Paulo. Numa outra dimensão, numa outra região. A partir, digamos assim, de uma proposição sobre Cristo herética, ligado ao arcebispo Nestório. Então, quer dizer, o hinduísmo, ele tem, digamos assim, dentro de si mesmo, se nós levarmos em consideração essa matriz normativa do que é uma religião, que é um modelo, digamos assim, cristão, mas partindo de cada sectarismo, quer dizer, como é que o católico entende o que é o cristianismo, porque essa é a verdade, ou como é que o protestante entende como é que é, ou como é que o outro entende. É essa matriz normativa que, evidentemente, não pode se aplicar no contexto do hinduísmo. Então, se a gente aplicar esse conceito, não, por exemplo, divindades. Quer dizer, uma vinculação, uma conexão com uma divindade primordial, determinante. Textualidades, um texto tal como a Bíblia, por exemplo. Liturgias, certas práticas cotidianas. Moralidades. Tudo isso é extremamente plural no que chamamos de hinduísmo. Então, não existe uma religião hindu. Se a gente aplicar, então, o conceito de religião nos termos e nos moldes de um cristianismo. Existe uma grande pluralidade de orientações, de vertentes e de práticas e de moralidade. Isso é importante também, porque a gente vai, num certo sentido, ao longo do nosso percurso, entender uma certa noção de relativização da dimensão moral da própria religião. É uma grande pluralidade. Né? E essa pluralidade ela tem uma dupla dimensão que é importante, tanto horizontal, que ao longo, enfim, pelo o território da Índia, você tem uma grande pluralidade de religiões, umas que funcionam numa determinada região, outras numa outra região. Você tem uma pluralidade de fontes textuais. Eu falo aqui algumas, por exemplo. Mesmo algumas delas são fundação para várias religiosidades. Quer dizer, não há um texto, por exemplo, os Vedas, né, com quem uma grande maioria dos leitores sobre hinduísmo já deve ter ouvido falar. Os Vedas, como fundação, digamos assim,
textual, e é uma textualidade baseada na oralidade, que é fundamental para entender certas diferenças, porque quando as textualidades são fundadas na oralidade, a gente nunca tem um texto acabado. Isso é muito característico das tradições baseadas ou fundadas, embora tenham registros escritos, mas fundadas na oralidade como fundamento da autoridade. O texto sagrado é um texto sempre em aberto. Quando a gente usa a palavra Veda, por exemplo, nós não estamos falando de um texto específico. Você vai numa determinada região da Índia, os Vedas têm uma certa estrutura. Numa outra região já tem textos que não estão incluídos aqui, estão incluídos lá e por aí afora. Então você tem, digamos assim, uma diversidade muito grande de textos que saem, que entram também. Os Vedas é, nesse sentido, um espaço em aberto. Amanhã, daqui a 50 anos, haverá novos textos sendo incluídos aos textos sagrados. Os Vedas é um termo que a maioria das pessoas conhece, né? Uma matriz importante. Estou entendendo aqui como uma textualidade em aberto. Há os Tantras também, por exemplo, também um termo que designa realmente uma imensa pluralidade de termos. Não existe o Tantra, como você fala, a Bíblia não, um texto definido, claro, etc. Tantra é uma coisa, digamos assim, que até toda hora está se produzindo tantras, num certo sentido. Embora haja alguns que já tenham sido, digamos assim, num certo sentido, canonizados, tem um trabalho, tem uma textualidade mais escrita, mas sempre sobredeterminada por uma certa inserção pedagógica, no qual esses textos são, de forma definitiva, uma questão de apropriação existencial, através de estruturas de diálogo, de estruturas de ensinamento. Os Puranas, os épicos, por exemplo, o Mahabharata, Ramayana, né, que são textos também importantes. Os Sutras, por exemplo, que também são textos importantes na tradição indiana, tanto os Sutras do Buda, quanto uma designação mais ampla desse termo que se refere a outras escolas de filosofia, de pensamento e de religiosidade. Uma grande pluralidade linguística. Então, há também uma certa obsessão pelo sânscrito. Claro que o sânscrito é uma língua fundamental, uma língua importante, né? Mas a tradição indiana ela não se sustenta exclusivamente na língua do sânscrito. Eu, particularmente, por exemplo, no meu trabalho, eu lido mais com as textualidades em sânscrito, mas a sacralidade, digamos assim, ou as textualidades sagradas na Índia, tem muito a ver com outras tradições linguísticas, como, por exemplo, para a tradição budista, o pessoal conhece o Pali, embora o sânscrito seja também uma língua originária do próprio budismo, né? Tem gente que, às vezes, até incorretamente pensa por uma certa impressão de primazia do Pali com relação a outras formas de expressão linguísticas do budismo, que, por exemplo, as textualidades do Mahayana, que é essa escola do budismo que depois vai se espalhar pelo Extremo Oriente, ela é uma tradução do cânon Pali. Isso não é absolutamente correto. Então, o próprio budismo se manifesta em diferentes modalidades linguísticas. Há um budismo registrado em sânscrito, há um budismo registrado em Pali. Depois você tem línguas regionais, que têm uma importância extraordinária para as religiosidades devocionais. Hoje, por exemplo, na Índia, Bengali, Marathi, tem vários. E uma terceira fundamental também, muito antiga, né, que é pouco falada, que está muito ligada à religiosidade dos Tantras, que é a língua tamil do sul da Índia. Né? A gente não tem tempo aqui para falar dessa diversidade enorme que são as estruturas linguísticas na Índia, mas o tamil, por exemplo, é uma língua do sul da Índia que não tem nada a ver com o sânscrito. Nem na sua estrutura linguística, nas suas origens, na sua família, digamos assim, né, linguística, nem no alfabeto. Então são alfabetos completamente diferentes. Se eu pudesse, assim, sintetizar, e esse recorte tem sido feito por estudiosos da religião a partir de uma certa referência com relação à divindade. Eu quero dizer para vocês que a divindade não é determinante na problemática tá bom? Que a divindade não é determinante na problemática religiosa. Vou fazer essa pergunta aqui, o que é religião? Ora, eu tenho que começar definindo religião a partir de uma
atividade da existência que satisfaz uma certa demanda. Num determinado contexto, que nós chamamos de Deus, pode ser o caminho de resolução, mas em outros pode não ser. Mas o que realmente determinaria a problemática da salvação, talvez uma definição mais, digamos assim, transcultural, mais geral, é a ideia da superação do sofrimento. Já estou antecipando aqui uma noção, digamos assim, básica do que é religião. Porque a gente tem que ter um critério. Ah, é Deus. Mas então você vai chegar na Índia e você não vai achar. Quer dizer, você vai achar muitas e vai achar outras que você diria, olha, não tem nada a ver com religião. São todos ateus. Ateu ou não ateu não é atestado de religioso ou não religioso. Religioso e não religioso tem a ver com uma certa atitude de positividade com relação à possibilidade de resolução do problema existencial. Mas essa pluralidade do hinduísmo, de alguma maneira, né, na classificação feita a partir de estudos, principalmente da tradição ocidental, tem sido muitas vezes orientada no sentido de identificar as diferentes religiões a partir de certas divindades. Está errado? Não, não está errado. Tem um elemento fundamental também de religiosidade ligada a certas divindades teleológicas, que são destino, né, no contexto do hinduísmo. Então, só vou fazer um mapeamento rápido, né, de 4 grandes vertentes da tradição indiana. A primeira é uma tradição onde não existe, digamos assim, como teleologia da nossa existência, como ponto destinal, uma dimensão personificada da totalidade das coisas. Se chama, na tradição indiana, de Smarta, a tradição Smarta. Tem muito a ver com os Vedas, tem muito a ver com a tradição dos Upanishads, por exemplo. Alguém já deve ter ouvido falar na noção de Brahman, seria a ideia de uma dimensão mais abstrata, digamos assim, que não se personifica. Portanto, esses elementos, às vezes, de amor, paixão, graça, generosidade, carinho, preocupação, enfim, esses elementos de sentimentalismo intersubjetivo, eles não aparecem aqui. Essa é uma tendência extremamente dominante na Índia. Smarta. As outras 3 têm referências a certas divindades, que são entendidas não como divindades particulares, mas como personificações de uma totalidade. Alguém já deve ter ouvido falar, algumas ligadas a Vishnu e seus avatares, que são formas de manifestação desse princípio absoluto na história, no tempo. Tem a religiosidade ligada ao Shiva e aos seus... Aí, no caso do Shiva, a gente não usa muito o termo avatar, mas a sua descendência, os filhos, por exemplo, Ganesha, Skanda, são divindades importantes ligadas à narrativa do Shiva. E a terceira grande matriz, digamos assim, aí de caráter mais pessoalizado, portanto, ligadas a um elemento feminino, que é a divindade Durga, ou Shakti, é um outro termo que se usa também, que originariamente se referiria a uma consorte, mas que acabou se emancipando e se transformando ela mesma num princípio de totalidade. Então nós temos hoje classificadas na Índia 4 grandes, digamos assim, matrizes de possibilidade de se pensar a teleologia das religiões. Uma sem uma determinação clara sobre uma certa forma de personificação, não se negam as personificações. Mas quando se fala de um princípio constitutivo de toda a realidade, né, se fala então de um princípio que não é pessoalizado e de outras 3 matrizes que estão vinculadas a certas formas de personificação do absoluto, da totalidade. E são separadas. Porque, evidentemente, por exemplo, para um devoto de Vishnu, Shiva é uma parte de Vishnu. Para um devoto de Shiva, Vishnu é uma parte de Shiva. E por aí afora. Então, quer dizer, embora em certas narrativas essas 3 divindades, a divindade feminina, Vishnu e Shiva, tenham funcionalidades distintas,
no contexto das religiões modernas da Índia, contemporâneas, cada uma delas se apropriou, digamos assim, da totalidade das funções das demais divindades, que passam a ser entendidas como estando incluídas nelas mesmas. E por isso há também desenvolvimento, às vezes, certos sentimentos sectários. Tipo assim, eu sou de Shiva, eu sou de Vishnu, né? E Vishnu, portanto, não está excluído, mas está incluído em Shiva para o Shivaíta e vice-versa, né? Bom, então, entrando mais na terceira dimensão aqui da minha apresentação, a pergunta fundamental é: qual é o objetivo, digamos assim, de toda essa, digamos assim, proliferação e expressão religiosa, né? Bom, na Índia se diz assim, olha, a religião tem como objeto a superação do sofrimento. E não é uma superação eventual, né? Não é um remédio que você toma e que depois retorna. É, diferente de todas as outras resoluções, a definitiva. É isso que eu estou dizendo. Ou você acredita que é possível ou que não é possível. Claro que todas as tradições indianas, de forma geral, pelo menos é extremamente dominante, sempre existem céticos também, né? Mas é de que isso é realizável. Então, a atitude positiva perante o problema do sofrimento. É possível resolver de forma definitiva o problema do sofrimento. Segunda questão das tradições indianas de forma geral também. Aqui e agora. Quer dizer, a possibilidade da resolução do problema existencial não é um deferimento para uma existência futura. Então veja um pouquinho, eu não vou ter tempo de abarcar essa imensidão de questões que estão envolvidas, né? A vulgarização, às vezes, da tradição hindu ligada à ideia da transmigração da alma. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas a transmigração não é a solução na tradição indiana. A transmigração é um problema. E o que se propõe como possibilidade de resolução do problema existencial é algo que é colocado aqui e agora. Não quer dizer que se realize sempre aqui e agora, né? Num contexto de transmigração, você pode levar milhões de vidas até alcançar, mas é possível lá onde se coloca a questão sobre a possibilidade de resolver o problema do sofrimento, lá está a possibilidade de se resolver. Agora, a pergunta, digamos assim, fundamental, né, é qual o processo de resolução do problema do sofrimento? Porque é aqui que a gente vai, de alguma forma, desmistificar a ideia da necessidade, digamos assim, de alguma coisa X ou Y. A religião é para nós. Me lembra uma frase interessante do Leonardo Boff, aqui no contexto do cristianismo, na América Latina, que ele falava, não é aquele que precisa, né, que tem que se moldar ao manto, aquele que precisa de manto, né, de apoio, de carinho, de conforto. É o manto que tem que se adaptar àquele que precisa de manto. Então, a pergunta não é Deus salva ou não salva? A pergunta é por que eu quero? Por que há uma necessidade existencial por algo que se chama de Deus? E aí perceber que em determinados espaços onde há Deus, mas não há resolução do problema, e outros onde há resolução do problema e não há Deus. Daí eu vou rejeitar, simplesmente porque não tem, digamos assim, uma narrativa nos moldes em que eu estou acostumado? Pois é. Na tradição indiana, eu acho que esse é o ponto fulcral e fundamental da especificidade de todas essas tradições, incluindo todas as tradições teístas, é que o sofrimento está ligado a uma questão fundamental de cognição. E aí a gente vai vincular a religião à filosofia, como uma dimensão excelsa da religião. A filosofia não é um espaço alternativo à religião, não é um espaço preliminar à religião. A filosofia vai se consagrar na tradição indiana
como reflexão racional, como a dimensão profunda da religião. Então há um momento, digamos assim, filosófico da problemática religiosa, que é a superação do sofrimento. E a relação fundamental que é estabelecida é entre sofrimento e ignorância. Quer dizer, onde há sofrimento, se manifesta ignorância. Não, o que a gente podia falar assim? Pontualmente, né? É claro que a gente sabe que há sofrimentos que têm causas objetivas. Às vezes pode parecer uma desculpa, digamos assim, um fugir, digamos assim, de atribuir responsabilidades por problemas de sofrimento. Eu digo, alguém me faz sofrer. Então o problema, digamos assim, do sofrimento não é um problema do sofrimento pontual. Os sofrimentos pontuais são resolvidos pontualmente. Tenho dor de barriga, eu vou no médico. Ninguém vai pedir ao Buda, eu estou com problema de dor de barriga. Alguém me falou que você resolve o problema do sofrimento. Então a resolução do problema do sofrimento não é da resolução do sofrimento pontual. Há problemas sociais, há problemas de saúde e tem os seus espaços pontuais de resolução. O problema da religiosidade, se é para eliminar todos os focos de sofrimento. Então a pergunta dela é: qual o fundamento da disponibilidade existencial para o sofrimento? Por que eu sou um ser que pode sofrer? Essa é a pergunta. E é aí que a resposta, todas as escolas de pensamento na Índia, todas as religiões da Índia vão dizer, é a ignorância. E a ignorância, ela é constitutiva de uma certa forma de enxergar as coisas tais como elas não são. Então, o primeiro diagnóstico, digamos assim, o primeiro elemento de diagnóstico da religião é que o sofrimento tem como causa última, vou usar isso aqui, não estou negando as causas pontuais de sofrimentos pontuais, os remédios que cada um tem que tomar, mas a condição última de ser um sofredor é determinada por uma dimensão de ignorância. Ignorância é uma disposição praticamente espontânea à existência. O nascimento quer dizer isso. De colocar em todas as coisas algo que não lhes pertence. E, paradoxalmente, é na constituição falseada das coisas que nasce o desejo por elas mesmas. Então o desejo, presta atenção aqui, o desejo é algo irrealizável nesse sentido. Porque você não deseja coisas. Você deseja fantasias sobre coisas. Então, a fantasia vai ser sempre aquilo que vai derrotar a possibilidade de uma realização com as coisas. Vai sempre chegar o momento em que a coisa apropriada, desejada, vai se revelar como não sendo da natureza da fantasia que eu tenho. Isso pode demorar algum tempo, mas sistematicamente, a conclusão que eu teria das minhas experiências sistemáticas de frustração na minha busca de satisfação dos desejos, chega um momento que alguém diria assim, por que não dá certo? Aí eu teria duas alternativas. Há uma conspiração das coisas contra mim. Ninguém gosta de mim. Ou então, eu não estou enxergando as coisas como elas são. E não é uma coisa só. Parece que alguma coisa de mim fica contaminando, digamos assim, tudo aquilo que eu percebo. Essa é a resolução apresentada pelas religiões da Índia. É necessário vou usar essa imagem até figurativa,
uma correção perceptiva do eu. É necessário uma correção perceptiva do eu. Veja que o eu aqui não é meramente, digamos assim, uma instância, digamos assim, autônoma. Ela é uma instância que constitui a experiência do mundo. E, portanto, as distorções que eventualmente ela esteja fazendo são contaminadoras da maneira como eu percebo o mundo e me percebo a mim mesmo. Por isso que a religião na Índia vai apresentar 2 níveis, tá? Aqui eu estou falando de forma geral, aí sim talvez a gente pudesse falar que o hinduísmo tem muito mais a ver com isso, né? Do que propriamente com que divindade está em causa. 2 níveis fundamentais. Eu chamaria que essa desconstrução, essa eliminação dos mecanismos de apreensão equivocada das coisas, ela tem 2 instâncias. A instância do meu e a instância do eu. É interessante, porque, no fundo, né, a gente poderia, digamos assim, consagrar toda a nossa experiência como, num certo sentido, reduzida a isso. A um somatório do eu e do meu. A minha relação com os objetos que eu digo não são eu, são meus. Ou pelo menos eu quero eles como meus. Ora, o meu passa a ser, ou pode ser, uma posição subjetiva e legítima com relação ao objeto. Então ele passa a ser o eu também. O meu é o eu. Só que é um eu que eu digo que está fora de mim. Mas é um eu na medida em que eu o constituo a partir da minha forma de entendê-lo apropriativamente. De apropriá-lo, digamos assim, de forma privada. Essa é a dimensão que a gente poderia chamar de inicial, de desconstrução dessa ideia de eu como fundamento de uma visão distorcida da realidade. É o componente meu do eu. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Nas tradições indianas, de forma geral, é através de tradições de ritualidade, tradições de devoção, onde você é convidado de forma sistemática, ao longo de toda a sua vida, a renunciar àquilo que você chama de sua propriedade. Mas tem que dar alguma coisa que é importante para você. Por isso que num ritual religioso não vale dar trocados. Você tem que dar coisas que têm valor para você. Na tradição indiana se diz assim, isso é no contexto da transmigração. Por isso que a transmigração funciona nesse nível inicial. A transmigração, cuidado com isso. Eu estou fazendo a leitura, digamos assim, teleológica da transmigração. A leitura ocidental da transmigração é o que eu chamaria de uma perpetuação do eu. Coisa mais... Eu me lembro aqui do livro, acho que é do Dom Casmurro, do Machado de Assis, em que ele ridiculariza a memória passada. Ele está ridicularizando, enfim, toda uma maneira de se importar essa ideia de transmigração. E é absolutamente ridículo. Porque a ideia de transmigração não é para que eu, aqui agora, Dilip, me lembre das minhas vidas passadas. Eu só poderia me lembrar das minhas vidas passadas se eu não fosse Dilip. É um paradoxo isso. Porque o Dilip opõe, do ponto de vista lógico, a possibilidade de memória de outra coisa que não seja Dilip. Essa é a leitura que eu chamaria de egocêntrica da transmigração. O que eu fui ontem e o que eu vou ser amanhã. É o eu que está em causa. É esse eu aqui agora, que se pretende perpetuar no passado e no futuro. O que é que eu vou ser amanhã, numa outra vida? A ideia soteriológica da transmigração é a ideia de morte e renascimento.
Quer dizer, é a ideia de aceitabilidade de que aquilo que eu sou hoje, aqui e agora, vai deixar de ser. Então, é muito mais um elemento negativo. É claro que depois você acaba sendo uma outra coisa. Mas eu não postulo a transmigração por causa da outra coisa que você vai ser. Eu postulo por causa da pedagogia daquilo que você pode deixar de ser, daquilo que pensa hoje que é. Se eu transmigro, é porque aquilo que eu penso que eu sou vai deixar de ser. Então a transmigração fundamentalmente é uma sugestão de transcendência do ego. Mas ainda provisória, porque depois que eu, digamos assim, disse não sou eu acabo assumindo um outro eu. Por isso que na ideia de transmigração indiana é um ciclo, digamos assim, porque eu vou trocando eu por eu, eu por eu, eu por eu, eu por eu. E no final das contas, qual é o objetivo? É entender a negatividade de que eu não sou nenhum dos eus. Então eu tive, olha só como é o oposto, digamos assim, da leitura. Eu tive 100 transmigrações. Então eu sou o somatório disso, imagina. Isso aí é um grande eu, agora virou uma inflação de eu. 100 transmigrações quer dizer que eu não sou A, não sou B, não sou C, não sou D, não sou E. O que sou eu então? Essa é a pergunta. Na tradição indiana, quando você fala de transmigração, o que vem nos textos sagrados é paraíso. É a busca de paraíso, quer dizer, uma condição existencial mais duradoura, melhor do que o sofrimento que eu tenho aqui agora. Para isso, você faz uma promessa e uma aposta que geralmente a gente não está pronto para fazer. E é isso que é importante. Quando eu digo para você assim, renuncia tudo que você tem, porque você não está satisfeito. Claro que esse é o requisito, você não está satisfeito, você está sofrendo por algum motivo, senão ninguém iria dar nada do que tivesse. Você se dispõe a dar tudo o que você tem para ganhar um paraíso na próxima vida. Olha que fantástico. Há um grande mérito em alguém que faz isso. Porque a próxima vida eu não sei. E eu não falo aqui apenas no sentido cristão do termo. Também no sentido hindu. É claro que há uma admissibilidade que existe uma outra vida. Mas no momento em que eu pratico o ato de renúncia, na expectativa de vivenciar um paraíso numa outra vida, eu ainda vou ficar a vida inteira aqui sem o paraíso e sem aquilo que eu dei como condição do paraíso. E isso que é extraordinário. É diferente de qualquer outra negociação cotidiana em que eu dou dinheiro e recebo em troca. Mesmo que seja a longo prazo, esse é um investimento. Há uma segurança jurídica de que eu vou receber, não importa. Não, ali está tudo mais ou menos certo. Então não há propriamente, vou usar uma palavra fundamental nas tradições indianas, quer dizer, renúncia. Não há renúncia. Eu pago para receber. O que seria renúncia? Quando eu pago para não receber. Mas em que sentido é que eu poderia falar de um pagar para não receber? Ou porque definitivamente eu não tenho mais expectativa de recebimento. Leiam o livro maravilhoso do Bhagavad Gita, que é o ponto destinal da nossa existência. Mas talvez transitoriamente, como uma espécie de uma gradualidade para educar alguém a poder fazer desse jeito, a dar sem esperar, você tem expectativa de retorno. Dá, mas a tua expectativa de retorno se refere a algo que é tão indeterminado que alguma coisa pode surgir já de positivo e de imediato no ato de dar. Então, embora não se negue que existam paraísos, que alguém vai renascer numa outra vida, o que é importante, digamos assim, para o ato de doar, para o ato de se dar, né? Porque é uma dimensão de você, o meu que você está dando, é exatamente a oportunidade extraordinária que você tem de continuar nessa vida, reaprendendo a possibilidade de se relacionar com os mesmos objetos de possessão privada de uma outra maneira. E esse momento se chama de nível primeiro da religião, que é quando eu substituo o que eu chamaria de apropriação privada da minha relação com os objetos.
Eu me relaciono manipulando, controlando, dominando, para a possibilidade de um compartilhamento dos objetos. Os objetos são os mesmos. Eu não fui para lugar nenhum, continuo aqui. O paraíso ainda nem chegou. Mas nesse momento, os objetos que eram de minha posse privada, após a sua renúncia e a minha continuação próxima a esses mesmos objetos, me fazem transformar a natureza da minha relação com eles. Eles deixam de ser objetos de desejo, digamos assim. O desejo agora é o paraíso. Passam a ser outro tipo de relação. E é aí que surge a oportunidade de enxergá-los tais como eles são. Eu eliminei, digamos assim, desviando o foco do meu interesse, do meu desejo para uma dimensão indeterminada no futuro, o paraíso. Eu criei uma oportunidade de eliminar aquele elemento que estava turvando, que estava perturbando, afetando a percepção com relação aos objetos. E aí, olha que maravilhoso. O que era renúncia, a gente usa muito essa palavra, desprendimento. Eu acho que 90% das pessoas geralmente associam desprendimento com afastamento. Ora, que é exatamente o oposto. Não tem como se aproximar das coisas sem se desprender delas. O desprendimento é a eliminação do elemento, digamos assim, ilegítimo que eu atribuo a elas, que não tem nada a ver com elas. Portanto, desprendimento quer dizer congraçamento. Quanto mais desprendido, né, a gente tem ideia assim, o sábio que se desapegou do mundo. Olha que absurdo, se o sábio se desapegou do mundo e está numa caverna, o que adianta isso? Ninguém vai saber do que ele fez, como ele fez. Se o objetivo da realização humana fosse alguém ir para as cavernas, como é que existiria reprodução desse processo cognitivo nas religiões? Desapego é estar próximo das coisas tais como elas são. Ou pelo menos abrir uma possibilidade para que isso aconteça. Esse é o sentido mais profundo da ideia de transmigração. Ou da perspectiva que você tem de transmigrar. É que quando você diz, eu vou viver uma outra vida melhor, eu sou forçado a fazer coisas aqui e agora que vão me obrigar a repensar a minha relação com as coisas. E as coisas que eu só consegui enxergar como objetos de minha manipulação, de meu controle, passam a ser as coisas tais como elas são. E é assim que se desenvolve um sentimento de responsabilidade para com as coisas. Então, o sábio desprendido, desapegado, é um ser responsável pelo mundo. Senão não é sábio. Na Índia, assim, se o sábio não está aqui ensinando ou fazendo alguma coisa, ele não é sábio. Porque o sábio não tem mais nada para fazer. O ser realizado, o ser que superou o problema do sofrimento e que está aqui para ensinar, não tem mais nada para fazer. Bom, eu sei que o tempo está apertando, ou está chegando no final, e eu vou falar do segundo momento. Né? Esse é o momento, digamos assim, do meu. Então, me permito enxergar as coisas a partir de uma perspectiva compartilhada. Eu agora posso, digamos assim, eu sou obrigado, sou constrangido, e me sinto bem, acabo me sentindo bem, a poder conviver com as mesmas coisas que antes me eram propriedade, na forma de um compartilhamento. Então, eu diria que esse primeiro momento da religião, a gente passa de uma dimensão onde a alteridade é entendida como o espaço de manipulação e apropriação, o espaço de privatização dos objetos, para um espaço de compartilhamento dos objetos. Mas há ainda um problema. Por compartilhamento ainda é uma disposição subjetiva. Quer dizer, existe o eu e existem os objetos. Então aí que vem as tradições, digamos assim, de segundo nível da religiosidade indiana, que são, na sua grande maioria, embora envolvam outras práticas, por exemplo, devocionais também,
envolvam e não excluam, por exemplo, a graça divina, porque a graça é sempre realmente uma espécie de mestre. A graça é um mestre. É um guru, é a expressão, por exemplo, que se usa na Índia, dentro do cristianismo indiano, para o Cristo, é de guru. Cristo é um mestre. Ele traz o conhecimento. Ele é o fundamento, ele não é nenhuma personalidade. Ele é o fundamento do conhecimento que nos habita. Então aí vem a tradição, o segundo nível da religiosidade indiana. Os textos fundamentais são os Upanishads. Eles vão colocar uma postulação fundamental. Tá? Eles vão dizer que se chama de doutrina, digamos assim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade não são doutrinas. São instigações a uma certa maneira de compreender a realidade. De que o princípio fundante de toda a realidade, né, se usa a palavra Brahman. Brahman é um princípio da totalidade das coisas. Um princípio uno. Aquilo que articula, digamos assim, como fundamento último de todas as coisas. Diz os Upanishads, não é distinto do fundamento da subjetividade. Uma linguagem cristã, digamos assim, da alma humana, ou do sujeito humano. E a palavra para essa subjetividade é a palavra Atma. Atma, em sânscrito, é um pronome reflexivo, olha que interessante. Nos esquecemos de uma distinção fundamental da tradição grega. A ideia de cuidado de si, por exemplo, que o Heidegger, de alguma forma, trouxe de volta, digamos assim, para a discussão. Foucault falou muito sobre isso, mas eu recomendo especialmente na tradição da filosofia ocidental um autor chamado Pierre Hadot. Inclusive, ele criticou a interpretação que Foucault deu para a ideia de cuidado de si. Esqueci agora a frase em grego para isso, da tradição grega, socrática. Que é a distinção fundamental. Atma, em sânscrito, é um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? Quer dizer, si mesmo. Si mesmo, do ponto de vista de um ato de consciência, é a emergência de uma convicção imediata de algo. Por exemplo, eu posso dizer, pelo sofrimento que tenho, depois de 5 anos, 10 anos, que eu não sei mais o que eu sou. Porque eu pensava que eu era de um jeito, as coisas não deram certo. Aí eu reformulei, também não deram certo. Então eu me pergunto, afinal, quem eu sou? Mas para perguntar, afinal, quem eu sou, eu sei que sou. E isso eu não duvido nunca. Então, por detrás da dificuldade de definir a minha natureza, eu jamais tenho dúvida sobre a minha existência. De onde vem o fundamento da certeza da existência? Se quando eu descrevo a minha natureza, ela se revela sempre precária. Quem é o eu que diz que eu existo, se ao longo da minha vida esse eu está sempre sendo questionado se ele é aquilo que pensa que é? Então, necessariamente, tem que haver algo que transcende o eu, que fundamenta o eu. E é isso que é, de alguma forma, passado através da noção do pronome reflexivo, que a gente traduziria por si mesmo. Aí sim, uma distinção fundamental da contribuição que a gente quer fazer com relação à comparação com a filosofia ocidental. Presta atenção, isso que é importante, principalmente para quem usa a palavra Atma. Para quem se interessa pela filosofia indiana e lê os Upanishads, alguém teria uma dificuldade muito grande com relação à tradução da palavra Atma. Porque a palavra Atma quer dizer si mesmo. O si mesmo um dia quer dizer uma coisa, outro dia quer dizer outra. Então o que é? É o corpo? É a mente? Qual é realmente o sentido dessa palavra? Então, si mesmo, na tradição indiana, vai se distinguir fundamentalmente do que nós chamamos de eu. Mas vai se distinguir como aquilo que necessariamente é constitutivo do eu. E, ao mesmo tempo, transcende o eu. Quer dizer, é transcendente e é imanente. Tudo aquilo que necessariamente está
implícito à existência do eu, mas que o transcende, é isso que é o si mesmo, que é a palavra Atma. Então, quer dizer, a existência, o que nós chamamos de sujeito, né? Ele pode se equivocar com relação à sua natureza, mas ele não se equivoca com relação à sua condição de existência. E a tradição indiana dos Upanishads diz que no limite, portanto, não há diferença entre a totalidade, que é Brahman, e o fundamento do eu, que é o si mesmo. Quer dizer, aquele elemento que ao mesmo tempo é transcendente ao eu, mas que é ao mesmo tempo imanente, porque é aquilo que é condição de possibilidade do ser. Quando alguém diz para outra pessoa, não posso viver sem você, e eu acredito que isso é verdade, não sei se é aquela pessoa que ele falou, mas ele vai falar de novo. Então, tem alguma coisa que ele não pode viver sem. Não posso viver sem você, você está dizendo que... Cria um problema até linguístico. Porque se eu disser assim, eu não posso viver sem você, eu não posso continuar falando eu. Porque sempre que eu falo eu, você vai atrás. Cuidado com essa frase, ela é muito séria. A alteridade como constitutividade da minha natureza, da minha existência. É isso que é o si mesmo. Então, na tradição indiana, nessa segunda dimensão da racionalidade, da religiosidade, é um processo sistemático de eliminação dos erros sobre o eu. A primeira parte eu falei que se debruça sobre o meu, né, e vai chegar a uma possibilidade de compartilhamento com os objetos. E a segunda vai questionar o eu e não o meu. O que é o eu? O eu tem essa característica. Ele se pensa como distinto dos outros. Até do meu sem o que ele não pode viver. É paradoxal isso, mas enfim, é isso mesmo. Por isso que eu digo meu. A palavra meu é paradoxal, né? Porque ela fala de alguma coisa que é minha, que é eu, mas não é eu. Mas agora já passou por isso. No início, o eu tinha problemas, que eram os meus. Agora o eu é o problema. E essa é, digamos assim, o momento da religiosidade na Índia, que é fundamentalmente filosófico. Porque ele é um encaminhamento através da razão. É um processo sistemático de desconstrução da ideia do eu. Por isso que, geralmente, nos Upanishads, você começa com essa questão, quem é você? Aí o discípulo fala o nome, o endereço, etc. E o mestre vai tentando mostrar que ele não é isso. É um processo que eu chamaria de... Frankensteiniano ao inverso. Né? Eu vou cortando pedaços de você. Até você dizer, não existo mais. Ah, eu sou o braço. Corta o braço. Dói. Dói pra caramba. Esse processo, né? São milhões e milhões, às vezes, de vidas que você precisa. Porque são processos sistemáticos assim, de sair de uma zona de conforto. Quando alguém diz para você, e você acredita, não sou aquilo que penso que sou, você está à beira do suicídio. Melhor que você tenha um mestre do lado para dizer, cuidado, né? Mas tem outra coisa além disso, né? Morra! Mas tem uma possibilidade de enxergar alguma coisa para além disso. Tá? Eu acho que eu vou terminar só com duas metáforas aqui, só para ilustrar um pouco essa questão do que se chama na tradição indiana, dos Upanishads, de não dualidade. Que não há uma distinção, então, ontológica. Não é que as coisas não existam diferentes, mas no limite não há uma distinção ontológica entre sujeito e objeto, entre a alteridade e a mesmidade, entre Brahma e Atma. Duas imagens. Por que um processo racional de eliminação de erros funciona?
Essa é uma questão importante. É porque a ignorância que eu tenho sobre as coisas não é uma ignorância do zero. Se alguém dissesse assim, ou perguntasse para mim, ou eu falasse para vocês, olha, foi descoberta uma nova espécie de cobras na Amazônia. Tá, você pode dizer, eu era antes ignorante da existência dessa espécie, agora... Então é uma espécie de ignorância como buraco negro. É a ignorância que nos faz sofrer, ou que nos faz seres que podem sofrer, melhor dizendo, é uma ignorância que se chama na tradição indiana de positiva. Quer dizer, ela aparece. Não é um buraco negro. Ela aparece, mas de uma outra maneira. Mas o aparecer de uma outra maneira traz uma, entre aspas, vantagem. É que a verdade vai ser sempre o substrato do próprio erro. Quer dizer, sempre que eu me equivocar sobre a natureza das coisas, porque eu estou jogando, digamos assim, poeira sobre elas, sobre todas as coisas, né? As coisas estão lá. Então o que eu tenho que fazer para enxergar as coisas? Eu tenho que trazer as coisas? Não. As coisas já estão lá. Eu tenho simplesmente que eliminar a poeira. Os Upanishads se chamam de Nivartaka, que em sânscrito quer dizer um processo sistemático de eliminar a poeira. Não tem mais nada a fazer. Porque depois disso, aquilo que é em mim e que sustenta a possibilidade que eu diga eu sou, se manifesta na sua plenitude. E a imagem que se dá como analogia poderia ser uma outra ilusão, uma outra forma de ilusão, mas enfim, é essa que é muito reiterada nos textos filosóficos da Índia, é a confusão que se faz entre, por exemplo, uma cobra e uma corda no momento em que não há uma luz suficiente no recinto. Então você tem uma corda, assim, envezada, assim, né? E de repente a luz é fraca, alguém entrou, né, e pensa que é uma cobra, o coração dispara, etc, etc. Alguém vem e acende a luz, e de repente você enxerga que não era uma cobra, era uma corda, e de repente o coração se acalmou, ficou tudo tranquilo. Aí alguém perguntaria isso. Olha só como isso é importante para dar um sentido de que pensar é fazer coisas. Nós hoje estamos sobre uma espécie de imposição da ideia de separação entre ser, pensar, mas principalmente pensar e fazer. Há um pensar nesse nível que é um fazer. Por quê? Porque transforma. A gente usa e associa a ideia de fazer à ideia de transformação. Mas o pensar também transforma. Ora, nesse momento em que eu enxerguei, né, que a cobra não era cobra, era a corda, eu não matei cobra nenhuma. Fiz alguma coisa, eu agi no sentido clássico do termo, eu fui um agente para eliminar a cobra? Não fui. Simplesmente, existia alguma cobra em algum momento? Não, ela nunca existiu. Quer dizer, a ilusão tem essa característica. Ela nunca existiu, nem antes, nem durante, nem depois. Tanto que a pessoa que está do meu lado pode não estar enxergando a ilusão que eu tenho. E por isso não há causa objetiva da cobra. Sou eu que sou a causa da ignorância. Se eu colocar a causa da ignorância fora de mim, eu vou cristalizar e satanificar a ignorância. Eu sou responsável pela ignorância. Não existe ignorância. O Shankaracharya, que é o comentarista dos Upanishads, ele, em uma passagem clássica, ele exatamente diz, mas qual é a causa da ignorância? Ele diz assim, é você, seu idiota. Está perguntando isso. Não tem mais nada, porque se tivesse, então todos seríamos ignorantes. Não poderia existir um sábio do meu lado, onde eu enxergo uma cobra, ele enxerga a corda. Agora, uma coisa belíssima nesse exemplo também, é que lá onde estava o erro, que é a cobra, está a verdade também. Então eu não posso dizer, vai para outro lugar procurar a verdade, porque isso, eu poderia dizer, isso não é a verdade. Isso é uma cobra, você diz que é uma cobra, mas não é a verdade. E aí eu poderia dizer, então eu vou para outro lugar. Não. Porque era justamente onde o erro se manifestava que a verdade estava como condição da possibilidade do erro. Eu só posso errar porque eu tenho a verdade. Está entendendo? E a outra imagem, outra metáfora, é da argila, digamos assim, essa ideia de unidade. Né?
do pote e da argila, né? Essa ideia de que, né, nós temos um substrato universal em comum, que é a argila, e o pote são modos do aparecer da argila. Mas, fundamentalmente, o pote, ou o prato, ou o copo, né, eu posso funcionalmente estabelecer diferenças entre eles, claro. Mas eu não posso ontologicamente estabelecer diferenças. Então, eles, num certo nível, eles têm a sua distinção. Mas, num nível profundo, eles são manifestações, modos de ser de uma mesma matriz. Acho que é isso. Não sei onde é que estão os organizadores. Obrigado, professor. A gente vai abrir agora para as perguntas. Quem tiver aqui no público quiser enviar pergunta, tem uns papeizinhos, é só anotar. O pessoal da produção pega. Tem as perguntas da internet também, a gente também vai começar a fazer em breve. E para começar, a gente vai com o curador, o Antônio Florentino, vai abrir as perguntas hoje. Bom, Dilip, muito obrigado por essa exposição maravilhosa, né? Assim, como sempre, surpreendente, e questões que permitem, eu acho que, horas e horas de discussão, né? Então, muito interessante, muito obrigado. Tá? Eu quero colocar uma questão como ponto de partida, que é, na verdade, uma questão que já está, de certa forma, já estava presente nos nossos encontros anteriores, né? Eu acho que nós temos um fio condutor nesse módulo, que é uma pergunta fundamental que você colocou aqui também para a gente, né? A pergunta pelo eu, a pergunta pela subjetividade, né? E eu quero fazer uma reflexão inicial a partir dessa pergunta para colocar outra pergunta que parte de uma afirmação inicial sua. Eu acho que existem dois fios condutores. Um que eu chamo de Ocidente e outro que eu chamo de Oriente. Claro que a gente sabe que esses fios condutores, eles têm proximidades e distâncias, têm elementos próximos, mas tem muitos elementos distantes. Agora, essas distâncias não significam impossibilidades de diálogos, né? Quando você coloca a questão fundamental, que é a pergunta pelo eu, que é uma questão central na tradição indiana, e é uma questão central na tradição indiana, na filosofia indiana, chega na China também, se torna uma questão central. Os chineses já colocavam essa questão como um problema crucial. E o desdobramento desse encontro da Índia com a China é um desdobramento muito fecundo, que é o que a gente chama de Zen budismo, principalmente a tradição indiana vinculada a Nagarjuna. E essa perspectiva chega no Japão também e continua até os dias de hoje e coloca ainda a pergunta pelo eu. Ora, a filosofia ocidental é também uma pergunta pelo eu. A tradição filosófica ocidental é também uma pergunta pelo eu. O que é isso? O que é isso? A coisa. E o que é isso, em última instância, o meu próprio eu. Só que Ocidente e Oriente respondem isso de formas diferentes. Nós temos na tradição ocidental diferenças em relação à resposta para essa pergunta, do que é o eu, mas nós temos o que eu chamo de um fio condutor, que é a construção de algo que eu estou chamando de indivíduo atômico. Então, esse indivíduo atômico é um projeto que só é possível dentro da tradição ocidental, porque ele responde de forma diferente a essa pergunta. Que eu é esse? E o que deve ser feito com esse eu? Nós não temos na tradição ocidental uma preocupação com o esvaziamento do eu, a desconstrução do eu. O eu não é colocado recorrentemente
enquanto um problema que impede a dimensão soteriológica, ou que impeça a salvação, que se atinja a superação do sofrimento. Então, veja só, nós temos duas perspectivas distintas, a meu ver. Nós temos uma perspectiva que eu chamo de eu atômico, na tradição ocidental, e de eu relacional, que se estrutura a partir da perspectiva indiana, chinesa e assim por diante. Né? Bom, eu não sei se você concorda com essa tese, mas assim, a ideia é que nós temos duas perspectivas distintas e que essas perspectivas entram em diálogo em algum determinado momento. Agora, uma pergunta importante é, se essa tese tem alguma consistência, né, se nós temos aí dois fios condutores de construção de dois tipos de eus distintos, de duas subjetividades distintas, a pergunta agora é fundamental é essa. Se, no século XXI, há uma confluência dessas perspectivas, se há a superação de uma em relação à outra, ou a superimposição de uma em relação à outra. Né? A pergunta é, se nós temos essa perspectiva que eu denomino de eu relacional, que funda o Oriente, a pergunta é se Oriente, no século XXI, em contato com a perspectiva da subjetividade ocidental, do ego ocidental, continua sendo Oriente ou não? Então, essa pergunta a gente pode fazer ao Japão, por exemplo. O Japão fez essa pergunta. Se no encontro dessas possíveis distintas subjetividades, Japão continua sendo Japão? O que faz do Japão ser Japão? O Japão faz isso na década de 1940, a partir de 1940. A China faz essa pergunta hoje. E a questão que eu coloco é se a Índia coloca essa questão como um problema de permanência daquilo que faz da Índia diante do que o próprio Heidegger, que você citou, chama de caráter avassalador da técnica moderna. E se o caráter avassalador da técnica moderna não significaria a superimposição, o domínio do eu atômico do Ocidente em relação a esse outro eu, se é que ele existe. Então, a pergunta fundamental é, né, se temos esses dois tipos de eus, esses dois percursos, e se o eu, que a gente denominaria de eu na perspectiva do Oriente, ele subsiste diante do encontro com o eu do mundo moderno ocidental. Eu confesso que eu tenho assim, um pouco de dificuldade de, digamos assim, de alguma forma, alocar de forma tão clara, em termos de certas especificidades civilizacionais, uma dimensão e outra dimensão. Em primeiro lugar, eu acho que é importante assim, fazer uma consideração preliminar. A formulação sobre o eu não é uma questão teórica. Quer dizer, que eu diga, né, que essa tradição ou essas tradições na Índia nos convidam, digamos assim, a um questionamento sobre, afinal, o que eu sou, essa questão não foi colocada como uma questão teórica. Nunca. Se ela fosse puramente uma questão teórica, ela nunca teria sido uma questão de fato. Aí eu diria, é irrelevante isso. Não me interessa se existe uma imposição sobre uma certa ideia do eu dessa ou da outra civilização. Mas a perspectiva é que só existe a motivação por formular uma ideia de eu, qualquer que ela seja, dentro de um quadro terapêutico. Quer dizer, dentro de um quadro onde existe o sofrimento. Ninguém teria, na perspectiva indiana, uma preocupação de perder tempo em teorizar sobre o eu, se o eu não fosse sofredor. Então, para mim, esse é o ponto de partida fundamental, porque aí já compromete toda a problemática do conhecimento com o sofrimento. Na tradição indiana, tanto o conhecimento filosófico último, quanto o conhecimento das ciências, que é para a satisfação do bem-estar, do cotidiano, as tecnologias, etc., têm como destinação a problemática do sofrimento.
Quando eu construo, digamos assim, uma tecnologia avassaladora que vai o quê? É uma ciência pura? Não é pura, porque o ponto final da cadeia é a minha satisfação. Usando a linguagem, a negação, ou a superação, ou a diminuição do sofrimento. Então, eu acho que primeiro era importante fazer essa conexão. Toda a preocupação cognitiva tem como fundamento a condição sofredora da existência. Bom, se for isso, eu tenho também, simultaneamente, uma maneira mais pragmática de resolver esse problema. E aí eu diria, o que você chama, né, de sujeito atômico, foi essa expressão que você usou, a palavra? Eu teria muita dificuldade de apropriar isso como uma dimensão ocidental. Quando muito, você poderia dizer que ela constitui um discurso hegemônico no Ocidente. Tudo bem. Né? Nós mesmos estudamos um Heidegger onde não me parece necessariamente que isso seja presente. E, portanto, você tem mesmo no discurso intelectual ocidental versões dissonantes com relação a essa perspectiva, a essa possibilidade. Então, tudo bem, que seja num determinado contexto intelectual que isso aconteça. Mas o que me interessa aqui é a dimensão pragmática disso. E aí, também é uma leitura a partir da tradição indiana, isso seria contraproducente e impensável. Seria admitir que uma perspectiva atomista sobre a existência, monodaica, né, tipo mônada, de autárquica, independente, fosse capaz de ser feliz, para usar uma expressão simples, está entendendo? Se for isso, tudo bem, não há problema nenhum, porque o critério último é pragmático. Então, se a filosofia do individualismo resolve o problema do sofrimento, está certo, ela está comprovada pragmaticamente na sua autenticidade. Não é uma discussão teórica isso. É uma discussão que pode ter um conteúdo teórico, mas que tem uma constatação existencial. Então, eu, na minha leitura da crise do Ocidente, eu te diria hoje, e principalmente por todo um discurso pós-moderno, que a filosofia do individualismo não faz as pessoas felizes. Portanto, eu diria que a pragmática dessa proposta, né, ela de alguma forma está refutando a consistência dela mesma. E essa é a questão que para mim está em causa. É a impossibilidade de sustentar uma proposta sobre o eu que não traz felicidade para a existência. E essa é uma questão interessante, né? Importante, porque está subjacente a esse princípio aqui eu não posso ao mesmo tempo ter a verdade e ser infeliz. Há uma contradição entre essas duas coisas. Porque aí você diria, vamos imaginar que a filosofia do individualismo é a verdade sobre a existência. E ao mesmo tempo estamos todos solitários, infelizes, sofredores. Então para que serve isso, diria o Tolstói? Para que serve isso? Então, ou a verdade é expressão da felicidade ou não é verdade. Aí seria uma questão bem pragmática, do ponto de vista da avaliação. Então, assim, concordo com você que é um discurso hegemônico, né, um certo atomismo na concepção do eu. Mas eu não acho que necessariamente seja, digamos assim, totalizante. Né? E, portanto, pelo contrário, eu vejo que na tradição ocidental, embora hajam nuances críticas a essa postura bastante variadas, mas eu acho que há movimentos dentro da própria inteligência que, de alguma forma, percebem, digamos assim, essa contradição entre uma verdade que faz sofrer. É mais ou menos isso, né? Professor. Agora, só lembrando também para terminar, né, que a gente estava conversando um pouco antes. A disposição ao nascimento na tradição indiana, quer dizer, o nascer, tem como pressuposto existencial essa ideia de atomismo. Então, o que eu vou... Na realidade, assim, não existe atomismo e relacionalismo. Existe, na realidade, e a religião é uma terapia para isso, a passagem da ilusão de uma autarquia existencial do sujeito para a realização da sua, digamos assim, integração, da sua implicância ontológica com tudo o que existe.
Então, se você usar a questão ocidental como sendo realmente ocidental, eu diria, na Índia todos nascem ocidentais. E eles têm a expectativa de morrer orientais, é isso. Professor, começando as perguntas aqui do público, a gente está transmitindo ao vivo, né, dentro do nosso site, no aplicativo, também pelo Facebook, pelo YouTube. Cerca de 3 mil pessoas passaram pela transmissão até o momento. Vieram várias perguntas de vários lugares do mundo aqui. O Francisco, que é um fã do Café Filosófico, é de Moçambique, está acompanhando a gente direto de Manchester, enfim, de outras cidades aqui pelo mundo. E para começar, a gente vai com 2 pessoas que fizeram praticamente a mesma pergunta, a Amanda, Regina e o Nicélio, querem saber qual é a real diferença entre o cristianismo de Paulo e o de Tomé. Eu não sou um especialista em cristianismo, então não vou responder assim exaustivamente a propósito desse tema. Também não sou um estudioso especificamente do cristianismo na Índia, e, portanto, essa vertente, digamos assim, do São Tomé. Mas, fundamentalmente, sendo um pouco por base a cristologia, né, digamos assim, a qual a tradição do cristianismo na Índia está amarrada, ligada a um bispo Nestório, famoso, foi excomungado, acho que no século IV, no século V, então é um dos grandes heréticos, digamos assim, na hora em que se definiram os dogmas da igreja cristã. E é interessante, porque é o herético para o contexto romano, mas passou a ser um discurso cristológico dominante nas igrejas do Oriente. E principalmente naquela que foi para a Índia, que se chama de síriaca ou assíria, são 2 termos que se usam, que era nas antigas, ou a antiga igreja do Oriente, que sobrevive lá na Índia. Acho que a dimensão fundamental, tá? E assim com todo cuidado, realmente, porque não é um tema assim da minha especialidade, é a dimensão, digamos assim, paradigmática do Cristo com relação à natureza divina que o habita. No sentido de que Nestor era um apoiador da ideia da dupla natureza do Cristo, como é a ideia dominante, mas não necessariamente a ideia de uma substância única. O que faria, que é a crítica que a gente vê muito a partir das leituras da Índia, a ideia da divindade do Cristo como uma exclusividade de uma determinada pessoa no contexto de uma certa historicidade. Enquanto que nas tradições indianas, de forma geral, o que nós chamamos de divino, né, ele não se apropria individualmente. O divino é uma qualidade do existente. Não é uma coisa. Ela é uma inerência potencial a tudo que existe. Então, a crítica, que de alguma forma a tradição do nestorianismo, né, mas principalmente, é aí que é importante, porque eu não sou um especialista em nestorianismo, mas a leitura e os diálogos que essa vertente do cristianismo estabeleceu na Índia, e principalmente com todas as tradições indianas de forma geral, do hinduísmo principalmente, é essa dimensão de um paradigma do Cristo enquanto uma dimensão de universalidade divina presente em todos nós. Eu lembro aqui, porque isso não é absolutamente novo na própria tradição mística do cristianismo. Quando o mestre Eckhart, por exemplo, o grande místico, né, alemão, ele afirma a salvação como a realização, o fazer o Cristo nascer dentro de nós mesmos. Então, seria essa dimensão que não é pessoal. Pelo contrário, ele diria até muito semelhante a uma certa proposição budista que diz que se encontrares o Buda, mata-o. Ele diria que era importante que o Cristo tivesse ascendido. Porque aí, digamos assim, a possibilidade de se interpretar essa dimensão da universalidade de Deus como uma individualidade exclusiva de um determinado momento da história iria se dirimir. Então é quando, digamos assim, há esse deslocamento nesse nível que o divino vai ter que renascer em mim mesmo. Então acredito que seja nesse sentido, porque essa de alguma maneira, né, uma matriz muito dominante da tradição indiana, de fazer o divino nascer ou renascer
dentro de mim mesmo. Então não há aquela demarcação rígida entre o humano e o divino, né? O humano é sempre um divino esquecido, ou que se esqueceu do divino. Mas com todas as reservas, porque realmente eu não sou um entendedor de cristologias. Uma pergunta que veio do público, da Kelly Camargo, e ela diz o seguinte: professor, como podemos pensar a relação entre o espaço e a religião? Tenho lido sobre a exclusão social dos muçulmanos na Índia. E, segundo ela aqui, a eles estariam destinados os piores lugares na cidade. Eu acho que é uma questão que sai um pouco, digamos assim, da temática aqui da nossa apresentação. Não sou um especialista, digamos assim, em questões sociais, né? Não acho que a vinculação de todos, não apenas da tradição islâmica ou outras tradições na Índia, tenha necessariamente a ver com seus conteúdos propriamente religiosos, mas com uma série de questões que têm a ver fundamentalmente com as tensões, com as negociações e com os problemas surgidos numa condição de uma região pós-colonial. Então, a necessidade, né, de se criar o que, enfim, se chamaria, que parece, para quem, enfim, estuda e pensa a história da região e outras regiões, né, a ideia de uma nação, né, a partir de uma grande diversidade, pluralidade de comunidade na Índia, evidentemente há uma série de problemas que surgem a partir disso. Mas, enfim, não é uma questão que eu acho que tem a ver diretamente com a temática e eu não tenho mais nada a comentar no momento. Teve um tópico que foi bastante falado aqui na internet também, que gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, que é sobre o sagrado na Índia com os animais. A relação dos animais com o sagrado. No contexto indiano, a presença desse princípio de unidade entre todas as coisas, né, simbolizado pela palavra Brahma, pela palavra Atma, né, ele abarca a totalidade das coisas. Então a gente não está falando de um problema, digamos assim, humano, no sentido de uma existencialidade humana. Na realidade, você não tem uma reificação de uma espécie determinada. Não existe um humano. A gente acabou de falar aqui, de alguma maneira, isso são categorias circunstanciais, mas que pertencem a uma dimensão ontológica mais ampla. Quer dizer, não existe o humano e o divino. Existem uma dimensão humana do humano e uma dimensão divina do humano. E isso acontece com todas as demais espécies. A questão que a gente coloca aqui é, digamos assim, que a questão de se perguntar sobre a sua própria natureza, sobre o que, afinal de contas, é e corresponde à natureza do eu, da existência, né? É lá onde se formula essa questão que se abre a possibilidade da resolução do problema existencial. Eu não estou pressupondo que tem que ser necessariamente numa determinada condição, mas lá onde a questão se coloca, aí sim existe a possibilidade. Então, em princípio, evidentemente, o elemento de participação no divino é uma condição de toda a realidade. Por isso, quando a gente pensa a ideia, né, que eu tentei comunicar aqui, de modificação gradual da relacionalidade com os objetos, passando de uma ideia de privatização para uma ideia de compartilhamento e depois para a última, que eu até não nomeei, mas é de constituição, porque os outros me constituem, né? Isso justamente nos traz, digamos assim, a ideia de que a ecologia, né, é um compartilhamento entre toda a subjetividade. Quer dizer, todas as coisas têm um nível de volição e subjetividade. E, portanto, a minha relação com as coisas é, ou tende a ser sempre, de reconhecimento da presença de uma outra intencionalidade no outro.
E não como a gente hoje classifica, separando, digamos assim, as coisas inanimadas das coisas não inanimadas. Não existem coisas inanimadas no contexto indiano. Todas as coisas são animadas. A gente poderia dizer a diferentes níveis. E, portanto, quando eu me relaciono com uma outra coisa, pode ser uma pedra, por exemplo, e eu me relaciono com um sujeito. Essa me parece ser a questão, digamos assim, mais importante. Mais uma pergunta aqui que veio da internet é da Jéssica Mara. A Jéssica Mara acompanha a gente sempre aqui pelo café. E ela diz o seguinte, pergunta um pouco profunda, mas vamos lá. Se não somos o que temos e até o que somos estamos deixando de ser a todo instante, como posso renunciar ao que não tenho e ao que não sou? É interessante. Não, é lógica essa questão. De fato, você não renuncia. Para a tradição, por exemplo, do Advaita Vedanta, num sentido mais radical, como, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui da cobra e da corda, a minha pergunta é, a cobra nunca existiu. Então você, de fato, não está renunciando a nada. Por isso que a palavra que a gente usa na tradição indiana não é de salvação no sentido de algo novo, mas de realização do mesmo. Você está voltando à sua... Está tomando ciência da sua condição originária. É correto isso. Só que enquanto você pensa que você tem coisas, você tem que renunciar. É só depois que você renuncia, e aí sim reconhece que você nunca teve as coisas que você pensou que tinha. Aí sim você pode dizer, olha, afinal de contas não renunciei a nada. E aqui poderia até dizer mais. É de que realmente as mesmas coisas que eu procurava fora de mim já eram parte constitutiva da minha própria existência. Porque, veja bem, aqui não está se propondo nenhum tipo de supressão de desejos. A leitura, principalmente freudiana, das civilizações orientais é um fracasso. E eu entendo que não é uma questão meramente, digamos assim, da leitura de certas religiosidades orientais, da própria tradição ocidental, com todas as perversões que possam acontecer em todos os lugares. Mas a ideia de um controle sobre os desejos, de um controle sobre os objetos de desejo, não é para reprimir. Claro que pode reprimir, é uma outra questão. Mas não é no sentido destinal e último para reprimir. É para dar a possibilidade de se abrir. É uma espécie de porta para que eu possa pensar aquela coisa de uma forma diferente. E talvez descobrir que aquilo que eu constituía como objeto o meu desejo, já me constitui desde sempre. E aí, na realidade, o que a gente teria, por exemplo, num encontro amoroso, e aí faz sentido a expressão amor à primeira vista. Amor à primeira vista quer dizer, você sempre esteve comigo. Eu estou te reconhecendo. É um dos termos fundamentais na tradição indiana, das teorias salvíficas, de realização, é reconhecimento. Então, amor à primeira vista é, eu sempre te conheci, desde os primórdios das existências. Porque sempre que eu sou e sou, você estava lá, só que eu não tinha percebido isso antes. Mais uma da internet, o Jairo questiona aqui qual é a explicação para o fato de haver poucas ramificações das religiões indianas no Brasil. Porque são indianas. Não, é claro que a gente está num contexto aí de globalização, de circulação, mas, por exemplo, você tem o caso do movimento Hare Krishna, que se espalhou pelo Ocidente, e hoje, só para realmente deixar claro o que isso quer dizer, porque a questão não é de importar religiões. A tradição indiana, a gente também não teve tempo de chegar nesse ponto aí, Se há um erro a ser corrigido, o erro é sempre diferente em cada um de nós. Então eu diria assim, olha, o que nos comunga é o sofrimento, mas o meu sofrimento é diferente do seu sofrimento. Então necessariamente o meu caminho
tem elementos diferentes do seu caminho. Então, e aí parafraseando o grande psicanalista, o psicólogo analítico Jung, né? Não se importe sonhos das outras civilizações, das outras culturas. Agora, nesses diálogos se constituem coisas, digamos assim, novas e apropriações novas. Então, por exemplo, a história do movimento Hare Krishna, ligada à devoção a uma divindade chamada de Krishna no Ocidente, já tem a sua história, criou as suas raízes, se articulou com as tradições locais e criou uma ramificação dentro da tradição do Krishna legítima. E veja que há um movimento nos Estados Unidos que se chama Krishna West, que querem justamente desinvestir todas as referências ao Krishna dos elementos indianos. É claro que faz sentido isso também, né? No sentido de que não estamos falando de uma coisa indiana. Né? No sentido de que se é um caminho existencial para a minha salvação, então é um problema meu, é uma questão minha, não é uma questão da Índia. Talvez a melhor maneira, digamos assim, de se assimilar, através do diálogo, certos conhecimentos dessa natureza, é justamente quando a gente omite essas origens. Às vezes eu falo brincando assim, o desafio de vá lá falar sobre o Bhagavad Gita, mas não diga em momento nenhum que você está falando sobre o Bhagavad Gita, nem sobre Krishna, nem sobre Arjuna. Aí sim. Então, assim, é claro que a América Latina é uma região de preferência talvez menor em comparação com outras, né, em termos de imigração das comunidades indianas, que realmente estão espalhadas por tantas regiões do mundo inteiro. Mas, no mais, as religiões indianas são as religiões indianas. E as brasileiras têm tantas também. Uma delas é o movimento Hare Krishna no Brasil também. Krishna West. Uma pergunta que veio do público, do William, ele diz o seguinte, o que é ou como se caracteriza a noção de sentimento, talvez ou não em oposição à razão, dentro da filosofia hindu? Eu acho que a gente não deveria colocar essa oposição. A Índia tem uma teoria que nós chamamos de teoria da estética, né? Da maneira como a gente se referencia, se relaciona com os objetos, que na realidade é uma grande teoria relativa às emoções, que é a noção de rasa. Não sei se alguém já ouviu falar, importantíssimo para a gente entender certas nuances das artes indianas de forma geral. Mas isso quer dizer o seguinte, quer dizer que uma coisa realmente necessariamente completa a outra. Nós nos relacionamos com as coisas do mundo através de sentimentos. E sentimentos podem ser positivos ou negativos. Estou me lembrando aqui de uma frase fantástica que aparece no Bhagavata Purana, que é um texto fundamental para a tradição do Krishna. Quando ele lista os devotos de si mesmo, do Krishna, ele dizia, entre os meus devotos eu incluo aqueles que me odeiam. O ódio é um sentimento. E é um sentimento que reconhece, talvez até o ódio seja até mais eficaz num certo nível do que outros sentimentos. Assim, aquele cara que o odeia não consegue passar um segundo sem pensar em mim. Ele dorme. Ele está pronto para ser o melhor dos devotos. Ele sonha comigo. Sentimento é interpretado dessa maneira na tradição da teoria estética da Índia. É uma disposição subjetiva com relação a um objeto, né, que é absolutamente necessária porque ela, de alguma forma, indica uma conexão esquecida, ontológica, que eu tenho com esse objeto. Então, independentemente da positividade ou negatividade do sentimento, o ter sentimento é tentar trazer o outro para mim. Agora, isso eu só preciso, digamos assim, de uma dimensão de reflexão racional também. Então é o que se chama na tradição indiana de certo controle das emoções. Quer dizer, a emoção me traz o sujeito. Mas ela tem uma dimensão egocêntrica, que é esse elemento originário que a gente falou de me relacionar com as coisas a partir de uma certa ideia de apropriação, de manipulação. O problema não está na relação com o outro, o problema está nessa disposição subjetiva de manipulação. Se eu conseguir
corrigir o elemento de manipulação, né? A manipulação em si já cumpriu uma certa função, porque ela me trouxe a coisa. A eliminação do elemento, digamos assim, de manipulação é um ato racional. Porque o objeto já está presente. Eu não tenho que fazer mais nada. Então eu tenho que, digamos assim, usando uma expressão da tradição rasa, que é essa tradição da estética indiana, de purificar as emoções, os nossos sentimentos. Purificar, eu estou lembrando aqui da tragédia grega, principalmente a noção de catarsis no Aristóteles. Leiam a Poética de Aristóteles, né, a noção de catarsis. Hoje ela está muito psicologizada, mas a noção de catarsis na tradição grega era uma noção de cognição. Então, quer dizer, a eliminação desses conteúdos, digamos assim, egocêntricos, de uma expressão de relação com o objeto, ela é um ato racional, fundamental. E, portanto, complementa, digamos assim, o sentimento como a disposição que me faz ligar ao mundo com a descoberta da real natureza do vínculo que eu tenho com o mundo. Então, é uma combinação necessária entre sentimento e razão. Então, puro sentimento sem razão, na tradição indiana, seria egoísmo, puro egoísmo. Uma última pergunta que veio aqui pela internet, que diz o seguinte: esse desprendimento como base da filosofia e da religião indiana, pode explicar esse pacifismo indiano, ao menos aos nossos olhos? A guerra faz sentido nesse contexto? Guerra. A última parte eu não entendi muito bem. A pergunta é se a guerra faz sentido segundo essa visão dele, que é esse desprendimento, né, da religião e da filosofia Eu não sei indiana. porque está me ecoando, posso estar errado, o Bhagavad Gita. Vocês já devem ter ouvido ou lido, devem saber muito bem ou ter lido. E há, às vezes, uma leitura, me parece absolutamente equivocada, de que no início o grande guerreiro, Arjuna, estava num dilema de ir para a guerra ou não. E a guerra era com os seus membros de uma família dividida entre duas facções. Aí o Krishna intervém, naquele momento qualitativo de um texto, é claro, imagina no meio da batalha, ou a batalha está começando, pelo menos, um discurso filosófico extremamente sofisticado sobre o que é a morte, o que é a vida, o que é a salvação. E no final, ele vai para a guerra. E uma das razões para ele não ir para a guerra era justamente que ele iria matar muita gente. Como é que eu posso ir para a guerra? Milhões vão morrer. Aí no final ele acaba indo para a guerra. Me parece que há uma interpretação absolutamente equivocada, no exemplo dado especificamente, em determinado contexto, uma narrativa, de que o Krishna é um apologista da guerra, está entendendo? Tudo que ele falou para convencê-lo não vai para a guerra. Olha, isso é um absurdo. Qualquer que fosse a situação, a guerra ali era a questão de uma certa ação humana num determinado contexto social. Cada um de nós, no nosso cotidiano, tem uma guerra para viver. Guerra no bom sentido, ou no mau sentido. Mas, enfim, digamos assim, os desafios que a gente tem no nosso cotidiano. O que o Krishna estava dizendo para ele é que, geralmente, as pessoas cumprem um certo cotidiano e, portanto, aceitam esses desafios dentro de uma expectativa de retribuição. O guerreiro, no caso da Índia, no caso específico daquela questão da guerra, era, por exemplo, a obtenção de um paraíso caso ele morresse lá na guerra. Ou então a prosperidade material do reino, seja o que for. Enfim, uma retribuição. Ele faria isso na expectativa de uma retribuição. E o Krishna vai ensinar, digamos assim, para o Arjuna, naquela situação específica da guerra, mas que poderia ser para qualquer outra situação, digamos assim, de desafio cotidiano da nossa existência, que eu posso fazer as mesmas coisas sem expectativa de benefícios. Aliás, a primeira resposta do Krishna é interessante, porque ela revela um pouco da hipocrisia, entre aspas, do Arjuna, ou da ignorância, melhor dizer, a hipocrisia é muito forte, que ele tinha matado milhões de pessoas antes.
Ele era um guerreiro. Então por que ele agora estava, digamos assim, comiserado para não ir para a guerra? Porque era um parente dele. Então aqui eu estou fazendo uma distinção, digamos assim, entre os meus e os outros. Esse é um erro. Nós falamos aqui o eu e o meu. É isso que conta. O resto que se dane. Então o Krishna vai ensinar que mesmo esse aparente fundamento de generosidade, de cuidado pela família, estava calcado numa distinção e discriminação ilegítima entre os meus e os outros. Mas, independentemente, a situação da guerra não é porque é guerra. A gente nem sabe, quer dizer, sabe, mas, enfim, dentro de um outro contexto de leitura do texto, as causas da guerra. O Krishna tinha feito tudo para evitar a guerra também, né, como um grande diplomata. Mas é os desafios do nosso cotidiano. É possível fazer o mesmo de uma forma diferente. Na tradição indiana, isso é tipicamente, e o Bhagavad Gita poderia ser incluído dentro dessa tradição, embora não seja de forma explícita, uma atitude tântrica. Vou usar uma palavra aqui, né, popularmente conhecida, mas muito séria na tradição indiana. Quer dizer, há duas maneiras, digamos assim, de sustar, de suspender aqueles ímpetos para com os objetos, para abrir a possibilidade de repensar esses mesmos objetos. Uma, que é mais reconhecida pelos Upanishads, se retira para um ashram, por exemplo. Um ashram não é um deserto. Um ashram tem outras pessoas lá, é uma outra sociabilidade. Mas, enfim, suspende o que você está fazendo para você poder pensar melhor naquilo que você faz. Às vezes é importante, realmente é muito difícil você... Imagina, alguém me propõe pensar, agir com uma mentalidade, com uma disposição, com uma atitude diferente, a mesma coisa, sem suspendê-la. Realmente há todo um hábito e uma habitualidade que cerca aquele evento, que torna difícil eu pensar outra maneira de agir perante essa mesma circunstância. Então, há na tradição indiana uma presença muito forte do que a gente chamaria de renúncia a uma condição determinada social. Aí o cara vai lá para um retiro, vai para um ashram, fica lá um tempo, etc. Mas sempre pensando, mesmo que ele faça isso, o objetivo é voltar. Porque ele só fez isso justamente para poder repensar as coisas do mundo. Ele não saiu do mundo para ir embora. Isso aí é fuga, é escapismo. Ele saiu do mundo para conhecer o mundo. Então tem uma hora que você vai dizer, cadê o cara? Voltou? Não voltou, então era falso. E a outra é a forma tântrica, que eu falo pessoalmente, cada um, porque isso tem muito a ver também com disposições psicológicas de cada um de nós, né? Que é de mudar a sua atitude perante um determinado ato, continuando a realizar esse ato. Então, dentro de todos os atos cotidianos, marcados por um egocentrismo, tentar fazê-los de uma forma não egocêntrica. Por exemplo, o tantrismo da sexualidade. Então, eu vou instrumentalizar uma forma tipicamente egocêntrica, que é tratada, por exemplo, num contexto não religioso pelo Kama Sutra. O Kama Sutra não tem nada de religião, o Kama Sutra é um prazer objetivo, digamos assim. Sempre egocentrado. Mas a sexualidade tântrica não. Assim, faça o mesmo, mas de uma forma diferente. O Krishna está falando sobre isso no contexto da guerra. A pergunta me ecoou essa... Posso estar errado. E aí tudo o que eu falei aqui não fez o menor sentido. Professor, infelizmente a gente chegou ao fim da palestra, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas eu queria repassar, na verdade, a palavra para o senhor, caso queira fazer um último comentário a respeito da palestra. Não, estou muito feliz de estar aqui, de conhecer o Café